Papai, ele era meu amigo antes de eu nascer, disse o filho apontando para o menino órfão. Ricardo Almeida sentia o suor escorrer pela testa enquanto segurava firmemente a mão pequena de seu filho Henrique. O movimento do shopping center em Belo Horizonte estava mais intenso que o normal naquela tarde de sábado, e ele precisava comprar os presentes de aniversário antes que as lojas fechassem. Foi quando Henrique parou de repente, como se tivesse visto algo que o deixou em choque total. Seus olhos verdes se arregalaram e ele apontou na direção de um menino que estava sentado perto da praça de alimentação. Papai, ele era meu amigo antes de eu nascer, disse o menino de 4 anos com uma convicção que deixou Ricardo completamente perdido. Como assim, filho? Ricardo tentou puxar Henrique para continuar andando, mas o pequeno não se mexeu. O menino para quem Henrique apontava devia ter uns 6 ou 7 anos, estava com roupas surradas e parecia estar sozinho. Seus cabelos escuros estavam desalinhados e ele brincava com um pedaço de papel que havia encontrado no chão. Eu conheço ele, papai. Eu conheço. Henrique se soltou da mão do pai e saiu correndo na direção do garoto. Ricardo correu atrás, o coração disparando. Quando chegou perto, viu seu filho abraçando o menino desconhecido como se fossem velhos amigos. O garoto estava assustado, tentando se soltar do abraço. Ei, calma aí. Ricardo se aproximou com cuidado. Desculpa, ele é muito carinhoso com todo mundo. O menino olhou para Ricardo com olhos grandes e cheios de medo. Quando tentou se levantar rapidamente para fugir, tropeçou nos próprios pés e caiu no chão. Ricardo instintivamente se abaixou para ajudá-lo. Está tudo bem, não precisa ter medo, disse Ricardo estendendo a mão. Foi quando ele notou algo que o fez gelar. No pulso magro do menino havia uma pulseirinha de hospital infantil desbotada, quase se desfazendo. Era idêntica à que sua esposa Marina havia usado durante a gravidez complicada de Henrique. Qual é o seu nome? Perguntou Ricardo, tentando manter a voz calma. Miguel, respondeu o menino em voz baixa, ainda olhando ao redor como se procurasse uma saída. Henrique não parava de sorrir e segurar a mão de Miguel, como se tivesse encontrado seu melhor amigo depois de muito tempo separados. Papai, posso brincar com ele? Por favor, pediu Henrique com os olhos brilhando. Ricardo olhou ao redor procurando algum adulto que pudesse estar acompanhando Miguel, mas não viu ninguém. O menino estava claramente sozinho e com fome. Miguel, onde estão seus pais? Perguntou Ricardo com delicadeza. O garoto baixou a cabeça e não respondeu. Henrique puxou a camisa do pai com insistência. Papai, ele pode ir para casa com a gente? Ele não tem onde ficar. Filho, não é assim que funciona. Ricardo começou a explicar, mas foi interrompido por Miguel. Eu moro com a dona Beatriz, mas ela está no hospital, disse o menino, a voz quase um sussurro. Onde? Qual hospital? Ricardo se ajoelhou para ficar na altura dos meninos. Não sei o nome. É longe daqui. Ela disse que ia voltar, mas isso foi há 3 dias. O coração de Ricardo apertou. Uma criança abandonada há 3 dias, vivendo na rua, e seu filho insistindo que o conhecia de antes de nascer. Algo estava muito estranho naquela situação. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Papai, por favor, ele pode jantar com a gente hoje? Henrique não desistia, segurando as 2 mãos de Miguel agora. Ricardo olhou para os 2 meninos. Henrique com seus cabelos ruivos e roupas limpas, e Miguel claramente carente e assustado. Mas havia algo na forma como eles se olhavam que o deixava inquieto. Está bem, vamos para casa, vocês devem estar com fome, decidiu Ricardo, sabendo que não conseguiria simplesmente deixar Miguel ali. No carro, a situação ficou ainda mais estranha. Henrique, que normalmente ficava enjoado em viagens, estava calmo e conversando baixinho com Miguel no banco de trás. Ricardo os observava pelo retrovisor e notou que os 2 gesticulavam de forma muito parecida. Miguel, há quanto tempo você conhece a dona Beatriz? Perguntou Ricardo enquanto dirigia. Desde que eu era bem pequeno.
Ela me encontrou na porta da casa dela quando eu era bebê. Ricardo quase freou bruscamente. Bebê encontrado na porta de casa? Aquilo estava ficando cada vez mais estranho. E você lembra de alguma coisa de antes de morar com ela? Não. Só que às vezes eu sonho com um lugar com paredes verdes e um outro bebê comigo. O coração de Ricardo quase parou. Paredes verdes. O quarto da maternidade onde Henrique nasceu tinha paredes verdes. Quando chegaram em casa, Ricardo pediu para Carmen, a governanta que cuidava de Henrique desde bebê, preparar um jantar para 3. A mulher de 60 anos olhou curiosa para Miguel, mas não fez perguntas. Durante o jantar, Henrique pediu papel e giz de cera. Enquanto comia, ele desenhou obsessivamente a mesma cena. 2 bebês juntos em um lugar que parecia um berço grande. Henrique, que desenho é esse? Perguntou Ricardo, tentando manter a voz casual. Somos eu e o Miguel quando éramos bebês. A gente brincava junto, respondeu Henrique como se fosse a coisa mais natural do mundo. Carmen, que estava recolhendo os pratos, parou e olhou fixamente para o desenho. Seu rosto empalideceu. Senhor Ricardo, posso falar com o senhor em particular? Pediu ela, a voz tremendo ligeiramente. Ricardo deixou os meninos brincando na sala e seguiu Carmen até a cozinha. O que foi, Carmen? Você está pálida. Esse desenho... Ela apontou para o papel que Henrique havia deixado na mesa. Dona Marina ficou internada por meses antes do Henrique nascer, lembra? Lembro. E daí? Ela ficou no quarto com paredes verdes, exatamente como o menino desenhou. E, senhor? Carmen hesitou. Fala, Carmen. Dona Marina às vezes falava dormindo durante a gravidez. Ela falava sobre 2 bebês. Eu achei que fossem só sonhos, mas... Ricardo sentiu o mundo girar ao seu redor. 2 bebês. Marina nunca havia mencionado gêmeos. Ele lembrava claramente de todos os exames pré-natais. Carmen, você tem certeza do que está falando? Tenho, senhor. E tem mais uma coisa. Depois que o Henrique nasceu, Dona Marina ficou muito deprimida. Ela chorava dizendo que sentia como se uma parte dela tivesse ficado para trás no hospital. Ricardo se apoiou na bancada da cozinha, tentando processar aquela informação. Marina havia perdido a vida 3 anos atrás devido a complicações pós-parto que ninguém esperava. Ela nunca teve tempo de explicar muita coisa sobre o que sentia. Onde estão os exames dela? Os documentos do hospital? No seu escritório, na gaveta que o senhor sempre mantém trancada. Ricardo correu para o escritório, com Carmen atrás. Quando abriu a gaveta, encontrou uma pasta cheia de documentos médicos que ele nunca havia revisado completamente. A dor da perda de Marina sempre foi muito grande para que ele conseguisse olhar aqueles papéis. Começou a folhear os exames e parou em uma ultrassonografia do 5º mês de gestação. Lá estava escrito claramente, gestação gemelar, 2 fetos identificados. Meu Deus, sussurrou Ricardo, as mãos tremendo. Senhor Ricardo, tem mais papéis aqui embaixo, disse Carmen, remexendo na gaveta. Ela tirou um envelope lacrado com o nome de Marina, escrito do lado de fora, na letra da própria esposa. Dentro, havia uma carta que Marina havia escrito para Ricardo, datada de 2 semanas antes do parto. Meu amor, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Preciso te contar sobre algo que descobri e que não tive coragem de falar pessoalmente. Durante minha internação, houve complicações que os médicos não te contaram. Um dos nossos bebês nasceu muito fraco. Dr. Henrique Vasconcelos disse que seria melhor não te contar para não te dar falsas esperanças. Ele prometeu cuidar de tudo, mas no fundo do meu coração, eu sinto que meu outro filho está vivo em algum lugar. Por favor, procure a enfermeira Sônia Moreira. Ela sabe de tudo. Te amo para sempre, Marina. Ricardo leu a carta 3 vezes antes de conseguir acreditar no que estava vendo. Henrique não era filho único. Ele tinha um irmão gêmeo que havia nascido vivo e que, de alguma forma, tinha sido dado como perdido. Carmen, você lembra do Dr. Henrique Vasconcelos? Lembro, sim. Ele era o médico particular da família da Dona Marina, um homem já idoso na época.
Preciso falar com ele imediatamente. Ricardo voltou para a sala, onde encontrou os dois meninos dormindo abraçados no sofá. Henrique nunca dormia grudado em estranhos, mas ali estava ele, com a cabeça no ombro de Miguel como se fossem irmãos de verdade. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. Colocou Miguel para dormir no quarto de hóspedes, mas durante a madrugada foi acordado por barulhos estranhos. Encontrou Henrique caminhando sonâmbulo pelo corredor, indo na direção do quarto onde Miguel estava. Henrique, filho, volta para a cama, sussurrou Ricardo. Eu preciso ficar com ele, papai. Ele está com medo sozinho, respondeu Henrique ainda dormindo. Ricardo deixou que Henrique entrasse no quarto de Miguel. Alguns minutos depois, foi espiar e viu os dois dormindo tranquilamente na mesma cama, abraçados. Na manhã seguinte, Ricardo ligou para o consultório do Dr. Henrique Vasconcelos, mas descobriu que o médico havia se aposentado há 2 anos devido à idade avançada. Conseguiu o telefone residencial dele e ligou. Dr. Vasconcelos, aqui é Ricardo Almeida, marido da Marina que faleceu há 3 anos. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Ricardo, como você conseguiu meu número? Doutor, preciso conversar com o senhor sobre algo muito sério. É sobre os filhos da Marina. Filhos? Ricardo, você sabe que ela teve apenas o Henrique. Doutor, eu encontrei uma carta dela. Ela escreveu sobre 2 bebês. E ontem aconteceu algo que não consigo explicar. Outro silêncio prolongado. Ricardo, podemos nos encontrar? Há coisas que preciso te contar pessoalmente. Coisas que eu deveria ter contado há muito tempo. Eles marcaram de se encontrar na tarde daquele mesmo dia em um café no centro da cidade. Ricardo pediu para Carmen cuidar dos meninos, que estavam brincando como se fossem irmãos de sangue há anos. Dr. Vasconcelos estava visivelmente nervoso quando Ricardo chegou ao café. O médico de 72 anos parecia ter envelhecido muito desde a última vez que se viram. Ricardo, o que vou te contar vai mudar sua vida para sempre, começou o médico, as mãos tremendo ligeiramente. Doutor, preciso saber a verdade. Marina teve gêmeos, 2 meninos. Henrique nasceu primeiro, forte e saudável. O segundo bebê, que vocês iriam chamar de Miguel, nasceu com sérias complicações respiratórias. Ricardo sentiu o estômago revirar. Miguel. O menino que havia encontrado no shopping se chamava Miguel. Continue, doutor. Naquela época, as chances de sobrevivência dele eram muito pequenas, menos de 5%. Eu achei que seria melhor poupar você e Marina do sofrimento de ver o bebê lutar por dias ou semanas antes de... Antes de quê? O que aconteceu com meu filho? Dr. Vasconcelos tomou um gole de café, claramente lutando com as palavras. Eu disse para vocês que ele não tinha resistido ao parto, mas a verdade é que Miguel foi transferido para uma UTI neonatal em outro hospital. Eu conhecia uma enfermeira lá, Sônia Moreira, que cuidava de casos especiais. Que tipo de casos especiais? Bebês que precisavam de cuidados prolongados e cujas famílias não tinham condições de arcar com os custos, ou famílias que eram poupadas de situações muito dolorosas. Ricardo estava começando a entender e não gostava nada do que estava ouvindo. Doutor, o senhor está me dizendo que vocês deram meu filho para adoção sem me contar? Não exatamente adoção. Sônia conhecia pessoas que cuidavam dessas crianças, pessoas boas que... Que tipo de pessoas? Ricardo estava ficando alterado. Beatriz Santos, uma senhora viúva que já havia cuidado de outras crianças em situações parecidas. Ela morava em uma casa simples, mas tinha muito amor para dar. Beatriz Santos, o mesmo nome que Miguel havia mencionado no shopping. Doutor, onde posso encontrar essa Sônia Moreira? Ela se aposentou do hospital, mas sei que ainda vive aqui em Belo Horizonte. Ricardo, você precisa entender que na época achamos que estávamos fazendo o melhor para todos. O melhor? Ricardo se levantou, a voz alterada. Vocês tiraram meu filho de mim. Marina passou 3 anos sofrendo achando que tinha perdido um bebê. Marina descobriu a verdade alguns meses antes de partir. Ela me procurou e eu confessei tudo. Foi por isso que ela escreveu aquela carta. E por que ela não me contou? Porque Miguel estava bem, sendo cuidado com carinho. Ela não queria abalar sua vida de novo.
Vocês já estavam passando por tanto estresse com a saúde dela. Ricardo saiu do café sem se despedir. Precisava encontrar Sônia Moreira e descobrir todos os detalhes dessa história terrível. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Quando chegou em casa, encontrou uma cena que o deixou ainda mais comovido. Henrique e Miguel estavam na sala, cada um com um giz de cera na mão, desenhando no mesmo papel. Eles não conversavam, mas pareciam se entender perfeitamente, criando juntos um desenho de dois meninos brincando em um jardim. Papai! Henrique correu até ele. Eu e o Miguel fizemos um desenho da nossa casa. Nossa casa? Perguntou Ricardo, se ajoelhando. É, onde a gente morava antes de nascer. A gente lembra, não é, Miguel? Miguel assentiu timidamente, mas com convicção. E como era essa casa? Era quentinha e escura, mas a gente ficava juntinho o tempo todo, explicou Henrique. E tinha barulho do coração da mamãe, completou Miguel, surpreendendo a todos. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Aquelas crianças estavam descrevendo o útero de Marina. De alguma forma impossível de explicar, eles mantinham memórias daquele tempo. Naquela noite, Ricardo ligou para vários hospitais até conseguir o contato de Sônia Moreira. A enfermeira aposentada concordou em encontrá-lo no dia seguinte. Sônia, uma mulher de 58 anos, recebeu Ricardo em sua casa simples, mas acolhedora. Quando ele explicou a situação, ela começou a chorar. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ela, enxugando os olhos. Eu sempre soube que aqueles meninos iriam se encontrar de novo. Como assim? Ricardo, em 40 anos trabalhando com bebês, eu nunca vi nada igual aos seus filhos. Eles ficaram na UTI por 3 meses, em incubadoras lado a lado. Miguel estava mesmo muito fraco, mas sempre que os colocávamos separados, os dois ficavam agitados. Só se acalmavam quando estavam juntos. E depois? Miguel se fortaleceu aos poucos. Quando ele teve alta, Dr. Vasconcelos me pediu para encontrar uma família temporária para ele. Ele disse que você e Marina estavam passando por um momento muito difícil e que seria melhor assim. Eu tinha direito de saber. Era meu filho. Eu sei, e sempre questionei essa decisão. Mas Beatriz Santos era uma santa. Ela já havia cuidado de 3 outras crianças em situações parecidas. Tinha perdido um filho ainda bebê e se dedicava a cuidar de crianças que precisavam de atenção especial. E onde ela está agora? Está internada no Hospital São Francisco. Teve um derrame há 1 semana, por isso Miguel está sozinho. Ricardo sentiu o peito apertar. Beatriz estava doente e Miguel havia ficado sozinho por dias. Se ele não tivesse encontrado o menino no shopping, o que teria acontecido? Posso visitar ela? Pode sim. Ela está consciente, mas muito fraca. Tenho certeza de que ficará feliz em saber que Miguel está bem. No dia seguinte, Ricardo levou Miguel para visitar Beatriz no hospital. O reencontro foi emocionante. A senhora de 75 anos começou a chorar quando viu Miguel entrando no quarto. Meu menino, eu estava tão preocupada. Ela tentou se sentar na cama, mas estava muito fraca. Dona Beatriz, eu encontrei minha família, disse Miguel se aproximando da cama. Eu sei, meu filho. Eu sempre soube que esse dia chegaria. Beatriz olhou para Ricardo com olhos cansados, mas cheios de carinho. O senhor é o pai dele, não é? Sou. E quero agradecer por tudo que a senhora fez por ele. Miguel é um menino especial. Sempre falava sobre um irmão. Sempre desenhava 2 meninos juntos. Eu sabia que um dia ele encontraria sua verdadeira família. Dona Beatriz vai ficar boa? Perguntou Miguel, segurando a mão dela. Vou sim, meu amor. Mas você agora tem uma nova casa, com seu pai e seu irmão. Era isso que eu sempre quis para você. Quando saíram do hospital, Miguel estava quieto, processando tudo o que estava acontecendo. Ricardo parou o carro em um parque e se virou para olhar para o menino. Miguel, você quer morar comigo e com o Henrique? O menino olhou para ele com olhos grandes e cheios de esperança. Posso? Mesmo sendo diferente do Henrique? Diferente como? Ele tem roupas bonitas e brinquedos. Eu só tenho essa roupa.
O coração de Ricardo se partiu. Miguel, você é meu filho, tanto quanto o Henrique. Vocês são irmãos. Vamos comprar roupas para você, brinquedos, tudo o que você precisar. Mas, principalmente, vamos ser uma família. E posso chamar você de papai? Você não precisa me chamar de nada que não se sinta à vontade, mas eu adoraria se você me chamasse de papai. Papai, disse Miguel, experimentando a palavra. Naquela noite, Ricardo colocou os dois meninos para dormir no mesmo quarto. Henrique insistiu que Miguel dormisse na cama dele. Agora somos irmãos de verdade, disse Henrique abraçando Miguel. Sempre fomos irmãos, respondeu Miguel. Só demoramos para nos encontrar de novo. Ricardo ficou na porta do quarto, observando seus dois filhos dormindo abraçados. Pela primeira vez em 3 anos, desde que Marina havia partido, ele sentiu que sua família estava completa. Mas os desafios estavam só começando. Na segunda-feira seguinte, Ricardo recebeu uma ligação que mudaria tudo novamente. Alô, Ricardo. Aqui é Sônia Moreira. Preciso te contar algo urgente sobre Miguel. O que aconteceu? Beatriz teve uma piora esta manhã. Ela está pedindo para falar com você. Diz que há algo importante que você precisa saber antes que seja tarde demais. Ricardo correu para o hospital, deixando os meninos com Carmen. Quando chegou ao quarto, Beatriz estava muito pálida, mas fez um esforço para falar. Ricardo, há algo que nunca contei para ninguém, sobre o dia que encontrei Miguel. O que é, dona Beatriz? Ele não foi deixado na minha porta por acaso. Alguém me procurou, me pagou para cuidar dele. Uma senhora elegante mais velha. Ricardo sentiu um frio na barriga. Que senhora? Ela disse que era da família da mãe dele. Disse que a família não podia ficar com ele, mas queria garantir que ele fosse bem cuidado. Ela me dava dinheiro todo mês para as despesas dele. A senhora lembra o nome dela? Helena. Helena Carvalho. Ricardo conhecia esse nome. Helena Carvalho era a mãe de Marina, sua sogra, uma mulher fria e controladora que nunca havia aprovado o casamento da filha com ele. Dona Beatriz, a senhora tem certeza? Tenho. Ela vinha aqui de vez em quando, escondido, para ver como Miguel estava. Sempre dizia que era pelo bem da família, que era melhor assim. Ricardo saiu do hospital em estado de choque. Helena sabia que Miguel estava vivo. Ela sabia onde ele estava e nunca contou nada. Nem para ele, nem para a própria filha. Dirigiu direto para a casa de Helena, no bairro mais nobre de Belo Horizonte. Quando a empregada abriu a porta, Ricardo passou direto, ignorando os protestos. Helena! Gritou ele entrando na sala onde a sogra estava tomando chá. A mulher de 68 anos nem se assustou. Era como se estivesse esperando aquela confrontação há anos. Olá, Ricardo. Imagino que você tenha descoberto sobre Miguel. Como você pode? Como pode ter escondido isso de mim, da sua própria filha? Sente-se, Ricardo, vou te explicar tudo. Não quero sentar. Quero respostas. Quando Miguel nasceu, os médicos disseram que ele não sobreviveria. Marina estava muito fraca, você estava desesperado. Achei que seria melhor poupá-los do sofrimento. Mas ele sobreviveu e vocês esconderam isso de nós. Quando soube que ele estava melhorando, já era tarde demais. Vocês já estavam se acostumando com a ideia de ter perdido um filho. Marina estava tentando seguir em frente com Henrique. Essa decisão não era sua para tomar. Helena se levantou, mostrando uma frieza que sempre caracterizou sua personalidade. Eu estava protegendo minha filha. Você não entende como foi difícil para ela. A gravidez complicada, o parto difícil, a depressão. Se ela soubesse que tinha outro filho, mas que ele estava sendo criado por outra pessoa, isso a destruiria ainda mais. E quando ela descobriu a verdade antes de partir, Helena parou surpresa. Como você sabe disso? Ela deixou uma carta. Ela sabia, Helena, e você deixou ela morrer carregando esse peso. Eu pensei que fosse melhor assim. Miguel estava bem cuidado, Henrique estava crescendo saudável com vocês. Por que abalar tudo? Porque era nossa família, nossos filhos. Você não tinha direito de decidir por nós. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando agora, continuando.
Ricardo saiu da casa de Helena mais revoltado do que nunca, mas agora tinha todas as peças do quebra-cabeça. Sabia exatamente o que havia acontecido e estava determinado a dar aos seus filhos a família que eles mereciam. Quando chegou em casa, encontrou os meninos brincando no quintal. Eles haviam criado uma brincadeira onde fingiam que eram exploradores procurando tesouros perdidos. Vê-los juntos rindo e se divertindo como irmãos de verdade fortaleceu ainda mais sua determinação. Meninos, venham aqui. Preciso conversar com vocês. Henrique e Miguel se aproximaram, ainda sujos de terra da brincadeira. Vocês sabem que são irmãos, não sabem? Sabemos, papai, respondeu Henrique. Sempre soubemos. Miguel, você gostaria de ficar aqui para sempre? De ser oficialmente meu filho e irmão do Henrique? Miguel olhou para Henrique, que assentiu encorajador. Sim, papai, eu quero. Então vamos fazer isso do jeito certo. Vamos resolver tudo na lei, para que vocês sejam oficialmente irmãos. Mas as coisas não seriam tão simples. Na semana seguinte, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Uma assistente social havia aparecido em sua casa para verificar as condições de Miguel. Senhor Ricardo, recebemos uma denúncia anônima dizendo que há uma criança morando aqui sem a devida documentação legal. Denúncia? Mas quem faria isso? Não posso revelar, mas preciso verificar as condições da criança e entender a situação. A assistente social, doutora Patrícia Souza, era uma mulher séria, mas justa. Ela conversou com Miguel, examinou a casa, falou com Carmen e fez várias anotações. A criança parece estar bem cuidada, mas a situação legal é complicada. Oficialmente, Miguel não existe. Não há registro de nascimento. Não há documentos que comprovem que ele é seu filho. Mas eu posso fazer um teste de DNA. Sim, e vamos precisar disso. Mas há outra questão. Beatriz Santos foi registrada como responsável legal por Miguel durante todos esses anos. Ela tem direitos sobre ele. Mas ela está internada. E foi ela mesma que me disse que queria que Miguel ficasse comigo. Entendo, mas legalmente, enquanto ela estiver viva e lúcida, ela é a responsável por ele. Vamos precisar da autorização formal dela para iniciar o processo de transferência de guarda. Naquela noite, Ricardo mal conseguiu dormir. E se Helena havia feito a denúncia para atrapalhar o processo? E se ele perdesse Miguel agora, que finalmente o havia encontrado? No dia seguinte, foi ao hospital com Miguel para conversar com Beatriz sobre a situação legal. A senhora estava um pouco melhor e conseguiu entender tudo o que Ricardo explicou. Claro que autorizo. Miguel pertence à sua família. Sempre pertenceu. A senhora tem certeza? Não vai ser fácil se despedir dele. Ricardo, eu cuidei do Miguel durante 4 anos, mas sempre soube que um dia ele voltaria para onde pertence. O amor não é sobre possuir, é sobre querer o melhor para quem amamos. Beatriz assinou todos os documentos necessários, transferindo oficialmente a guarda de Miguel para Ricardo. Mas ainda havia o processo de reconhecimento de paternidade e a questão do registro de nascimento. O teste de DNA confirmou o que todos já sabiam no coração. Miguel e Henrique eram irmãos gêmeos idênticos, filhos de Ricardo e Marina. Mas quando foram ao cartório para registrar Miguel oficialmente, descobriram outro problema. Segundo os documentos do hospital, Miguel havia sido declarado sem vida no momento do nascimento. Oficialmente, ele nunca havia existido. Como vamos resolver isso? Perguntou Ricardo ao advogado que havia contratado o Dr. Juliano Ferreira. Precisamos abrir um processo para retificar os documentos do hospital. Vamos ter que provar que houve erro na documentação original. Com o depoimento do Dr. Vasconcelos e de Sônia Moreira, mais o teste de DNA, temos um caso sólido. O processo estava caminhando, mas levaria meses para ser resolvido. Enquanto isso, Miguel vivia em uma espécie de limbo legal. Ele morava com Ricardo e Henrique, mas não podia ser matriculado na escola, não podia ter plano de saúde. Não existia oficialmente. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Miguel começou a passar mal. Febres altas, dores de cabeça, cansaço extremo. Ricardo o levou ao hospital, onde descobriram que o menino estava com uma infecção grave, que poderia ter consequências sérias se não fosse tratada adequadamente.
Ele precisa de internação imediata, disse o Dr. Carlos Mendes, o pediatra que examinou Miguel. Claro, internem ele agora mesmo. Senhor Ricardo, há um problema. Miguel não tem documentos. Nosso hospital não pode internar uma criança sem documentação oficial. Mas ele é meu filho. Eu tenho o teste de DNA. Entendo, mas legalmente precisamos de documentos que comprovem a identidade dele e sua responsabilidade legal por ele. Ricardo estava desesperado. Miguel estava doente, precisando de tratamento, mas o sistema estava impedindo que ele fosse cuidado por causa de burocracia. Foi quando Beatriz, mesmo fraca, saiu do hospital onde estava internada e foi até onde Miguel estava. Como ela ainda era oficialmente a responsável legal por ele, conseguiu autorizar a internação. Dona Beatriz, a senhora não deveria ter saído do seu leito, disse Ricardo emocionado com o gesto. Este menino é como um neto para mim. Eu faria qualquer coisa por ele. Miguel ficou internado por uma semana. Durante esse tempo, Ricardo praticamente morou no hospital. Henrique visitava todos os dias depois da escola, sempre levando desenhos que havia feito para o irmão. Papai, o Miguel vai ficar bom? Perguntou Henrique uma noite enquanto Miguel dormia. Vai sim, filho. Os médicos disseram que ele vai ficar bem. Eu não quero perder meu irmão de novo. Você não vai perder. Nós somos uma família agora, e família fica junta. Durante a internação, Ricardo conheceu outras famílias que estavam passando por situações difíceis. Uma senhora chamada Antônia estava cuidando do neto que havia sido abandonado pelos pais. Um casal, João e Maria, estava tentando adotar uma menina que havia sido deixada no hospital. Vocês não têm ideia da sorte que têm, disse Antônia para Ricardo. Ter encontrado seu filho depois de tanto tempo é um milagre. É mesmo, concordou Maria. Nós estamos há 3 anos tentando adotar. A burocracia é terrível. Mas vocês não desistem? Nunca, respondeu João. Família é a coisa mais importante do mundo. Vale qualquer sacrifício. Essas conversas fizeram Ricardo refletir sobre sua própria situação. Ele tinha tido sorte de encontrar Miguel, mas quantas outras famílias estavam separadas por circunstâncias parecidas? Quantas crianças estavam crescendo longe de suas famílias biológicas sem saber a verdade? Quando Miguel teve alta, ele estava mais forte, mas também mais reflexivo. A experiência no hospital havia feito com que ele amadurecesse um pouco mais. Papai, eu estava pensando, disse ele no carro voltando para casa. O que foi, filho? A dona Beatriz está ficando velhinha. Ela não tem ninguém para cuidar dela. É verdade. Será que ela pode vir morar com a gente? Ela sempre foi como uma avó para mim. Ricardo olhou para Miguel pelo retrovisor. Aquele menino de 6 anos estava pensando em cuidar da pessoa que o havia criado, mesmo agora que tinha encontrado sua família biológica. Miguel, nossa casa não é muito grande. Ela pode ficar no meu quarto. Eu divido com o Henrique. Eu também quero, disse Henrique. A dona Beatriz é legal. Ricardo sorriu. Seus filhos estavam ensinando a ele o verdadeiro significado de família. Não era sobre sangue apenas, mas sobre amor, cuidado e inclusão. Vamos conversar com ela. Se ela quiser, podemos arranjar um jeito. Quando chegaram em casa, Carmen estava esperando com uma notícia, que deixou Ricardo preocupado. Senhor Ricardo, sua sogra ligou. Ela quer conversar com o senhor sobre Miguel. O que ela disse? Que há questões legais importantes que vocês precisam resolver. Ela parecia alterada. Ricardo suspirou. Helena não desistiria facilmente. Ela sempre foi uma mulher que gostava de controlar tudo ao seu redor. Na manhã seguinte, Helena apareceu na casa de Ricardo sem avisar. Estava acompanhada de um homem de terno que se apresentou como seu advogado. Ricardo, preciso falar com você sobre a situação de Miguel. Helena, já conversamos sobre isso. Miguel é meu filho e vai ficar comigo. Não é tão simples assim, Dr. Mendes, explique para ele. O advogado de Helena, Dr. Mendes, era um homem frio e calculista. Senhor Ricardo, minha cliente está preocupada com o bem-estar da criança. Miguel passou 4 anos sendo criado em um ambiente muito diferente do que ele encontrará aqui. Que tipo de ambiente? Simples, humilde.
Ele pode ter dificuldades para se adaptar a uma vida de mais privilégios. Além disso, há a questão da adaptação escolar, social. O que vocês estão querendo dizer? Helena se adiantou. Estamos dizendo que talvez fosse melhor Miguel continuar sendo criado por Beatriz. Ou, se ela não puder mais, encontrar uma família que possa dar a ele um ambiente mais parecido com o que ele conhece. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Vocês estão sugerindo que eu abra mão do meu filho porque ele pode ter dificuldades de adaptação? Estamos pensando no que é melhor para ele, disse Helena, mas sua voz soava falsa. O que é melhor para ele é ficar com sua família, com o pai e o irmão dele. Foi quando Miguel apareceu na sala. Ele havia descido para beber água e ouviu a conversa. Papai, quem são essas pessoas? Miguel, esta é sua avó Helena, mãe da sua mamãe. Miguel olhou para Helena com curiosidade, mas não demonstrou nenhuma emoção especial. Olá, Miguel, disse Helena, tentando forçar um sorriso. Eu conheci você quando era bebê. Você é a senhora que visitava a dona Beatriz às vezes? Helena ficou surpresa. Miguel a havia visto durante as visitas que ela fazia escondido. Sim, eu queria ter certeza de que você estava bem. Por que você nunca falou que era minha avó? Helena não soube o que responder. Dr. Mendes tentou intervir. Miguel, nós estamos aqui porque queremos o melhor para você. Às vezes, as mudanças muito grandes podem ser difíceis para uma criança. Que mudanças? Bem, você passou a vida toda morando de um jeito e agora está morando de outro jeito muito diferente. Miguel olhou para o advogado com uma seriedade impressionante para uma criança de 6 anos. O senhor está dizendo que eu não deveria morar com meu pai e meu irmão? Estamos dizendo que talvez você fosse mais feliz em um lugar mais parecido com o que você conhece. Mas eu sou feliz aqui. Eu encontrei minha família. Eu sempre sonhei com isso. Helena tentou uma abordagem diferente. Miguel, você não sente falta da casa da dona Beatriz? Da vida que você tinha? Sinto falta da dona Beatriz, mas papai disse que ela pode vir morar aqui com a gente se ela quiser. E se ela não puder? E se ela precisar de cuidados especiais? Então nós cuidamos dela. É isso que família faz, né? A simplicidade e a sabedoria de Miguel deixaram todos em silêncio. Até mesmo o Dr. Mendes pareceu tocado pelas palavras do menino. Helena percebeu que sua estratégia não estava funcionando e decidiu partir para outro argumento. Ricardo, há questões financeiras também. Miguel vai precisar de muitos cuidados médicos, psicológicos, educacionais para se adaptar. Isso vai custar caro. Helena, eu tenho condições de cuidar dos meus filhos. Mas e se alguma coisa acontecer com você? Miguel não tem direitos hereditários, não tem documentos. Por isso estamos resolvendo a situação legal dele. E se o processo não der certo? E se descobrirem que houve irregularidades no que aconteceu há 6 anos? Você poderia perder a guarda dos 2 meninos. Essa última ameaça deixou Ricardo furioso. Helena, se você está pensando em fazer alguma coisa para atrapalhar o processo de Miguel, eu não estou ameaçando nada. Estou apenas alertando para possíveis complicações. Henrique, que havia descido para ver o que estava acontecendo, se juntou ao grupo na sala. Miguel, quem são essas pessoas? É nossa avó e um senhor que quer que eu vá embora daqui. Vá embora? Mas você é meu irmão. Você não pode ir embora. Dr. Mendes tentou explicar para Henrique. Não é que ele vá embora para sempre, criança. É que às vezes é melhor para as pessoas morarem em lugares diferentes. Não, gritou Henrique abraçando Miguel. Nós nascemos juntos. Nós temos que ficar juntos. A cena dos 2 meninos abraçados, defendendo o direito de ficarem juntos, tocou até mesmo Helena. Pela primeira vez, ela pareceu realmente ver os netos como eles eram. 2 crianças que se amavam e que pertenciam uma à outra. Dr. Mendes, acho que podemos ir, disse Helena de repente. Mas, dona Helena, ainda não terminamos. Terminamos sim. Vamos embora. Depois que eles saíram, Ricardo abraçou os 2 meninos. Papai, eles vão conseguir nos separar? Perguntou Henrique, ainda assustado. Não, filho. Ninguém vai separar vocês. Eu prometo. Como você pode ter certeza? Perguntou Miguel. Porque eu vou lutar.
Vamos lutar juntos. E família unida é mais forte que qualquer pessoa que tenta atrapalhar. Naquela noite, Ricardo ligou para Dr. Juliano Ferreira para contar sobre a visita de Helena. Doutor, minha sogra esteve aqui hoje com um advogado. Acho que ela pode tentar atrapalhar o processo. Ricardo, legalmente ela não tem muitas opções. Os testes comprovam que Miguel é seu filho. Beatriz já transferiu a guarda. Não há muito que ela possa fazer. Mas ela mencionou algo sobre irregularidades no que aconteceu há 6 anos. Que tipo de irregularidades? Não sei. Talvez ela esteja pensando em denunciar o Dr. Vasconcelos ou a Sônia por terem participado de tudo isso. Se ela fizer isso, pode complicar um pouco as coisas, mas não deve afetar seu direito sobre Miguel. A criança está bem. Você é o pai biológico. E há uma explicação plausível para tudo o que aconteceu. E se ela conseguir argumentar que eu não sou uma pessoa adequada para criar as 2 crianças? Com base em quê? Você tem um emprego estável, uma casa boa, a criança está sendo bem cuidada. Não há argumentos válidos contra você. Mas Ricardo continuava preocupado. Conhecia Helena há tempo suficiente para saber que ela não desistiria facilmente. Alguns dias depois, Dr. Juliano ligou com uma notícia preocupante. Ricardo, Helena entrou com uma ação questionando sua capacidade de cuidar de Miguel. Com base em quê? Ela está alegando que você está sofrendo de estresse pós-traumático pela perda da esposa e que isso pode afetar sua capacidade de ser um bom pai. Ela também questiona se é prudente uma criança que viveu na pobreza ser criada em um ambiente muito diferente sem acompanhamento psicológico adequado. Mas isso é ridículo. É sim, mas o juiz determinou que vocês passem por uma avaliação psicológica. Você, Henrique e Miguel. Quando? Na próxima semana. É uma formalidade, Ricardo. Qualquer psicólogo sério vai ver que vocês são uma família saudável e unida. A avaliação psicológica foi conduzida pela doutora Ana Beatriz Costa, uma psicóloga experiente em questões familiares. Ela conversou com cada um separadamente e depois com todos juntos. Sr. Ricardo, como tem sido o processo de adaptação de Miguel à nova família? Surpreendentemente tranquilo. As crianças se adaptaram uma à outra como se nunca tivessem sido separadas. E como você se sente em relação a descobrir que tinha outro filho? Foi um choque inicial, mas agora me sinto completo. É como se uma parte de mim que estava faltando tivesse voltado. Você se sente preparado para os desafios de criar 2 crianças sozinho? Tenho a ajuda da Carmen, que trabalha comigo há anos. E as crianças se ajudam mutuamente. Miguel é muito maduro para a idade e Henrique é muito carinhoso. Quando foi a vez de Miguel, a psicóloga ficou impressionada com sua maturidade e clareza. Miguel, como você se sente morando com seu pai e seu irmão? Eu me sinto em casa. É como se eu sempre tivesse morado aqui, mas só agora lembrei. Você sente falta da vida que tinha antes? Sinto falta da dona Beatriz. Mas papai disse que ela pode vir morar com a gente. Eu não sinto falta de passar fome ou de não ter brinquedos. E como é a relação com Henrique? Ele é meu irmão. A gente se entende sem precisar explicar as coisas. É como se a gente falasse a mesma língua. Henrique também impressionou a psicóloga. Henrique, como foi para você descobrir que tinha um irmão? Eu já sabia. Eu sempre sonhava com ele. Quando vi ele no shopping, eu reconheci na hora. E como é dividir a atenção do seu pai com Miguel? Não é dividir. É que agora nossa família está completa. Papai fica mais feliz com nós 2 juntos. Você tem ciúmes dele? Não, a gente se ajuda. Quando eu fico triste por causa da mamãe, ele me abraça. Quando ele fica assustado com alguma coisa nova, eu explico para ele. Após 2 sessões, doutora Ana Beatriz concluiu sua avaliação. Senhor Ricardo, raramente vejo uma integração familiar tão harmoniosa. As crianças demonstram um vínculo profundo e genuíno. Você está lidando muito bem com a situação. Meu relatório será favorável à manutenção da guarda de Miguel com você. Obrigado, doutora. Isso significa muito para nós. Há uma recomendação que gostaria de fazer. Seria bom que Miguel fizesse algumas sessões de acompanhamento psicológico, não porque há algo errado, mas para ajudá-lo a processar todas as mudanças recentes. Claro,
Queremos o melhor para ele. E também sugiro que vocês mantenham contato com Beatriz. Ela representa uma figura materna importante na vida de Miguel, e a continuidade desse vínculo será positiva para ele. Com o relatório psicológico favorável, o processo legal estava caminhando bem, mas Helena ainda não havia desistido. Ela contratou um detetive particular para investigar a vida de Ricardo, procurando qualquer coisa que pudesse usar contra ele. O detetive não encontrou nada comprometedor. Ricardo era um empresário respeitado, pai dedicado, sem vícios ou problemas legais. Mas Helena estava ficando desesperada. Foi quando ela decidiu tomar uma atitude extrema. Procurou o Dr. Vasconcelos e tentou convencê-lo a mudar sua versão dos fatos. Doutor, o senhor precisa entender que esta situação está prejudicando toda a família. Como assim, dona Helena? Ricardo não está preparado para cuidar de 2 crianças. Ele está sofrendo muito com a perda da Marina. E Miguel viveu em condições muito precárias. Ele precisa de cuidados especiais. Dona Helena, eu examinei Miguel recentemente. Ele está muito bem cuidado. E Ricardo demonstra ser um pai excepcional. Mas e se houvesse uma família melhor para Miguel? Uma família que pudesse dar a ele exatamente o que ele precisa? Que tipo de família? Eu conheço um casal muito bom. Eles não podem ter filhos e gostariam de adotar Miguel. Podem dar a ele tudo o que precisa, inclusive acompanhamento médico e psicológico. Dr. Vasconcelos olhou para Helena com desaprovação. Dona Helena, o que a senhora está sugerindo é separar 2 irmãos gêmeos que acabaram de se reencontrar depois de 6 anos. Isso seria cruel e desnecessário. Mas seria o melhor para Miguel. O melhor para Miguel é ficar com sua família biológica, com o pai e o irmão dele. E se houvesse alguma compensação financeira para o senhor reconhecer que Miguel precisa de cuidados especializados que Ricardo não pode oferecer? Dr. Vasconcelos se levantou claramente ofendido. Dona Helena, acho melhor a senhora sair do meu consultório. E se tentar subornar mais alguém neste processo, eu mesmo farei uma denúncia contra a senhora. Helena saiu furiosa, mas ainda não estava disposta a desistir. Sua próxima tentativa foi convencer Beatriz a revogar a transferência de guarda. Ela foi ao hospital, onde Beatriz estava se recuperando de mais uma complicação de saúde. Beatriz, preciso conversar com a senhora sobre Miguel. O que tem o Miguel? Ele está bem? Está, mas estou preocupada com o futuro dele. Por quê? Ele está morando em um ambiente muito diferente do que conhece. Isso pode ser traumático para uma criança. Dona Helena, Miguel está radiante. Ele finalmente encontrou sua família. É o que ele sempre quis. Mas e se Ricardo não conseguir cuidar direito dos 2 meninos? E se algo acontecer? O que a senhora está querendo dizer? Estou oferecendo uma alternativa. Eu conheço uma família maravilhosa que gostaria de adotar Miguel. Eles têm muito dinheiro. Podem dar a ele as melhores escolas, os melhores médicos. Beatriz olhou para Helena com uma mistura de tristeza e decepção. Dona Helena, a senhora não entende nada sobre o que Miguel precisa. Como assim? Miguel não precisa de dinheiro ou de coisas caras. Ele precisa de amor, de pertencer a algum lugar, de estar com quem o ama de verdade, e isso ele tem com Ricardo e Henrique. Mas a senhora não quer o melhor para ele? Eu quero. E o melhor para ele é estar com sua família. Eu cuidei dele por 4 anos porque era necessário, mas sempre soube que um dia ele voltaria para onde pertence. E se eu oferecesse uma quantia para a senhora, para ajudar com suas despesas médicas? Beatriz ficou em silêncio por um momento, depois respondeu com firmeza. Dona Helena, Miguel não está à venda. Ele nunca esteve. Eu cuidei dele por amor, não por dinheiro. E agora ele está onde deve estar. Frustrada com todas as tentativas fracassadas, Helena decidiu jogar sujo. Ela sabia que Ricardo tinha reuniões importantes de trabalho e resolveu criar uma situação de emergência. Uma manhã, ela apareceu na escola de Henrique, se identificou como avó e disse que havia uma emergência familiar. A escola, sem saber da situação complicada da família, permitiu que ela levasse o menino. Quando Ricardo foi buscar Henrique na escola, descobriu que o menino havia sido retirado por Helena 2 horas antes.
Como vocês puderam deixar alguém levar meu filho sem minha autorização? Perguntou Ricardo, desesperado. Senhor Ricardo, ela se identificou como a avó da criança e disse que havia uma emergência. O menino a reconheceu. Vocês deveriam ter ligado para mim primeiro. Ricardo saiu da escola e ligou imediatamente para Helena. Helena, onde está Henrique? Ele está comigo, calmo e seguro. O que você quer? Quero conversar com você. Sem advogados, sem pressão. Só nós dois. Sobre o quê? Sobre o futuro das crianças. Sobre o que é realmente melhor para elas. Helena, você sequestrou meu filho. Eu não sequestrei ninguém. Henrique está com a avó dele brincando e lanchando. Mas só vou devolvê-lo depois que conversarmos. Ricardo estava furioso, mas sabia que precisava manter a calma para recuperar Henrique. Onde você quer conversar? Na minha casa, venha sozinho. E Miguel? Deixe Miguel em casa. Esta conversa é sobre o futuro dos dois meninos. Ricardo deixou Miguel com Carmen e foi para a casa de Helena. Quando chegou lá, encontrou Henrique brincando na sala, aparentemente calmo. Papai! Henrique correu para abraçá-lo. Está tudo bem, filho? Está sim. A vovó Helena me deu chocolate e me mostrou fotos da mamãe quando ela era pequena. Helena apareceu na sala, tentando parecer casual. Ricardo, obrigada por vir. Sente-se, preciso te mostrar uma coisa. Ela pegou um álbum de fotos e começou a folhear. Estas são fotos de Marina quando criança. Veja como ela era feliz, rodeada de tudo que uma criança pode querer. Helena, aonde você quer chegar? Quero que você veja o tipo de vida que eu posso oferecer para Henrique e Miguel. Escolas particulares, viagens, experiências que irão formar o caráter deles. Eles já têm isso comigo. Você trabalha muito, Ricardo. Quem cuida deles quando você está ocupado? Uma empregada? Carmen não é uma empregada qualquer. Ela cuida de Henrique desde que ele nasceu. Mas não é a mesma coisa que ter uma família completa, uma avó presente, tios, primos. Helena, você nunca demonstrou interesse em ser uma avó presente para Henrique. Por que agora? Helena suspirou e se sentou em frente a Ricardo. Porque agora entendi que eles são tudo que me resta da Marina. Quando ela morreu, eu me fechei para todo mundo, mas vendo Henrique e Miguel juntos, eu vejo minha filha neles. E você quer levá-los de mim? Não quero tirar eles de você. Quero que você entenda que podemos trabalhar juntos. Você pode continuar sendo o pai deles, mas eu posso ajudar. Posso ser a avó que eles merecem. E o que você estava fazendo tentando impedir que Miguel ficasse comigo? Helena baixou a cabeça, claramente envergonhada. Eu estava com medo. Medo de me apegar aos meninos e depois perdê-los. Achei que seria mais fácil manter Miguel longe do que arriscar me machucar de novo. Helena, você quase separou dois irmãos que se amam. Eu sei. Foi um erro terrível. Eu estava pensando em mim, não neles. Henrique, que estava ouvindo a conversa, se aproximou de Helena. Vovó, você não vai tentar levar o Miguel embora, vai? Não, meu amor. Miguel é seu irmão, e lugar de irmão é junto. E você pode ser nossa avó de verdade, como as avós dos meus amigos da escola. Helena olhou para Henrique e depois para Ricardo. Se seu pai deixar, eu adoraria ser sua avó e do Miguel também. Ricardo estudou o rosto de Helena. Pela primeira vez, ela parecia sincera e vulnerável. Helena, eu não tenho problemas com você ser uma avó presente, mas preciso ter certeza de que você não vai mais tentar atrapalhar nossa família. Não vou, eu prometo. Na verdade, quero ajudar. Posso pagar uma escola particular para os meninos? Posso levar eles para viajar? Posso... Helena, não é sobre dinheiro, é sobre família. Se você quiser fazer parte da nossa família, você é bem-vinda. Mas como avó, não como alguém que tenta controlar nossas vidas. Eu entendo. E eu aceito. Henrique pulou no colo de Helena, feliz com a perspectiva de ter uma avó de verdade. Posso chamar meus amigos de vovó Helena? Pode sim, meu amor. Quando voltaram para casa, Miguel ficou um pouco desconfiado no início, mas Helena fez questão de se desculpar com ele também. Miguel, eu quero pedir desculpa pelo que eu fiz. Eu estava errada tentando te afastar da sua família. Está tudo bem. Dona Beatriz sempre dizia que as pessoas fazem coisas erradas quando estão com medo. E você me perdoa? Perdoo.
Mas você promete que não vai mais tentar nos separar? Prometo. Na verdade, quero ajudar vocês a ficarem sempre juntos. Com a situação de Helena resolvida, o processo legal de Miguel estava finalmente caminhando sem obstáculos. Em poucos meses, todos os documentos estariam prontos e ele seria oficialmente reconhecido como filho de Ricardo. Mas ainda havia a questão de Beatriz. Sua saúde estava se deteriorando e ela precisaria de cuidados constantes. Ricardo cumpriu a promessa que havia feito a Miguel e ofereceu para que ela morasse com eles. Dona Beatriz, nossa casa não é muito grande, mas podemos arrumar um quarto para a senhora no andar de baixo. Ricardo, eu não quero ser um peso para vocês. A senhora não seria um peso. Miguel ama a senhora como uma avó. E nós também aprendemos a amá-la. Mas eu preciso de cuidados médicos, fisioterapia. Helena se ofereceu para ajudar com as despesas médicas. Ela quer fazer parte da família, e isso inclui cuidar de quem é importante para nós. Beatriz aceitou a proposta e se mudou para a casa de Ricardo. A adaptação foi surpreendentemente tranquila. Ela se tornou uma segunda avó para os meninos, e sua presença trouxe ainda mais estabilidade para a família. Helena também cumpriu sua promessa. Ela visitava regularmente, levava os meninos para passeios, ajudava com as tarefas escolares e se tornou uma avó presente e carinhosa. Um dia, 6 meses depois de Miguel ter sido oficialmente reconhecido como filho de Ricardo, a família estava reunida no quintal para um churrasco de domingo. Henrique e Miguel brincavam com uma bola, Beatriz estava sentada na sombra observando os netos, e Helena ajudava Ricardo na churrasqueira. Ricardo, obrigada por me dar uma segunda chance, disse Helena. Todo mundo merece uma segunda chance, Helena, principalmente quando se trata de família. Olha só para eles, Helena apontou para os meninos. É impossível imaginar que um dia estiveram separados. É mesmo. Eles se completam de um jeito que é difícil de explicar. Carmen apareceu na varanda com uma bandeja de sucos. As crianças estão com sede, anunciou ela. Carmen, você faz parte desta família há tanto tempo. Obrigado por tudo que fez por nós, disse Ricardo. Senhor Ricardo, eu que agradeço. Ver essa família reunida e feliz é o maior presente que eu poderia ter. Quando o sol começou a se pôr, todos se reuniram na mesa do quintal para jantar. Henrique pediu para fazer uma oração antes da comida. Obrigado, Deus, por ter juntado nossa família de novo. Obrigado pelo Miguel ter me encontrado, pelo papai ter cuidado de nós, pela vovó Helena ter virado boa, pela vovó Beatriz ter cuidado do Miguel e pela Carmen que cuida de todo mundo. Amém. Amém, repetiram todos emocionados. Mais tarde, quando as crianças estavam dormindo, Ricardo subiu para dar uma última olhada nos filhos. Encontrou-os dormindo na mesma cama, abraçados como sempre faziam. Observando aquela cena, Ricardo se lembrou de tudo o que havia acontecido nos últimos meses. A descoberta de que tinha outro filho, a luta para trazê-lo para casa, os obstáculos legais, o conflito com Helena e, finalmente, a reunião de toda a família. Ele pensou em Marina e se perguntou se ela sabia, onde quer que estivesse, que seus filhos finalmente estavam juntos e felizes, que a família que ela tanto sonhara estava completa. Boa noite, meninos, sussurrou ele, beijando a testa de cada um. Boa noite, papai, murmurou Miguel meio dormindo. Te amo, papai, disse Henrique também sonolento. Eu também amo vocês, mais que tudo no mundo. Quando Ricardo desceu, encontrou Beatriz ainda acordada na sala tricotando. Dona Beatriz não deveria estar dormindo? Estava só terminando este casaquinho para o Miguel. Ele cresceu tanto que as roupas já estão ficando pequenas. A senhora é muito carinhosa com eles. Ricardo, eu cuidei do Miguel por 4 anos, mas nunca vi ele tão feliz quanto está agora. Ele encontrou onde pertence. E a senhora também encontrou onde pertence. Aqui, com nossa família. Obrigada por me incluir. Eu não sei o que seria de mim sem vocês. Somos nós que agradecemos. A senhora fez o Miguel se tornar o menino maravilhoso que ele é. Ele sempre foi especial. Sempre falava sobre um irmão. Sempre desenhava 2 meninos juntos. Eu sabia que um dia isso se tornaria realidade. Como a senhora sabia?
Porque o amor verdadeiro sempre encontra um jeito de se reunir. E o amor entre esses meninos é verdadeiro demais para ser mantido separado para sempre. Na manhã seguinte, Henrique acordou com uma ideia. Papai, posso fazer uma festa? Que tipo de festa? Uma festa para comemorar que o Miguel é oficialmente meu irmão. Que ideia linda! Podemos fazer no próximo sábado. E posso convidar meus amigos da escola para conhecer ele? Claro que pode. A festa foi um sucesso. Henrique fez questão de apresentar Miguel para todos os amigos como meu irmão gêmeo que estava perdido e agora foi encontrado. As outras crianças ficaram fascinadas com a história dos irmãos que se reconheceram depois de anos separados. Miguel, que no início estava tímido, logo se entrosou com o grupo e fez novos amigos. Durante a festa, Ricardo observou como Miguel havia se transformado. Não era mais o menino assustado e desconfiado que ele havia encontrado no shopping. Era uma criança confiante, feliz e integrada à família. Papai, obrigado por me encontrar, disse Miguel, abraçando Ricardo no meio da festa. Obrigado por me deixar te encontrar, respondeu Ricardo emocionado. Agora somos uma família completa, né? Somos sim, para sempre. Alguns meses depois, a família recebeu uma visita especial. Dr. Juliano Ferreira apareceu com os documentos finais. Ricardo, tenho o prazer de entregar os documentos oficiais de Miguel. Ele agora é legalmente reconhecido como seu filho, com todos os direitos e deveres que isso implica. Doutor, não temos como agradecer por tudo que fez por nós. Ver uma família reunida é o melhor pagamento que posso receber. Naquela noite, Ricardo chamou os meninos para uma conversa especial. Meninos, vocês sabem que agora são oficialmente irmãos? Sempre fomos irmãos, disse Henrique. É verdade, mas agora é oficial. Miguel, você tem o mesmo sobrenome que nós, os mesmos direitos, tudo. Isso significa que agora eu sou Miguel Almeida? Perguntou Miguel. Exatamente. E posso escrever seu nome como meu pai nos papéis da escola? Pode e deve. Miguel abraçou Ricardo com força. Obrigado por me adotar, papai. Miguel, eu não te adotei. Você sempre foi meu filho. Só demorou um pouco para eu te encontrar. Um ano depois do reencontro, a família estava mais unida que nunca. Henrique e Miguel eram inseparáveis. Helena se tornara uma avó presente e carinhosa. Beatriz estava estável de saúde e feliz cuidando dos netos. E Ricardo havia encontrado um equilíbrio perfeito entre trabalho e família. Mas o maior presente veio quando Ricardo menos esperava. Estava organizando alguns papéis no escritório quando encontrou uma carta que não havia visto antes. Era de Marina, escrita pouco antes de ela falecer. Meu amor, se você está lendo isso é porque conseguiu encontrar nosso Miguel. Eu sempre soube que vocês se encontrariam de novo. O amor entre irmãos gêmeos é mais forte que qualquer separação. Cuide bem dos nossos meninos. Eles são nossa maior obra. E lembre-se, família não é só sobre sangue. É sobre quem escolhemos amar e quem escolhe nos amar de volta. Beatriz escolheu amar Miguel quando ele precisava. Helena vai aprender a amar vocês do jeito certo. E você vai descobrir que ser pai de 2 meninos é 2 vezes mais trabalhoso e infinitamente mais gratificante. Eu estarei sempre com vocês em cada risada dos meninos, em cada abraço que eles derem um no outro, em cada momento de felicidade da nossa família. Te amo para sempre, Marina. Ricardo leu a carta chorando, mas eram lágrimas de gratidão. Marina estava certa. Eles haviam encontrado Miguel, a família estava completa, e o amor tinha vencido todas as dificuldades. Naquela noite, no jantar, Ricardo contou para todos sobre a carta de Marina. Mamãe sabia que eu ia encontrar o Miguel? Perguntou Henrique. Sabia, sim. Ela sabia que vocês se amariam muito e que nada conseguiria separá-los para sempre. Eu gostaria de ter conhecido ela, disse Miguel. Você conhece ela, respondeu Henrique. Toda vez que você me abraça, ela está ali. Toda vez que papai conta a história para nós, ela está escutando. Ela está sempre aqui. Miguel sorriu e concordou. É verdade. Eu sinto ela às vezes, principalmente quando estou com medo de alguma coisa. Ela está cuidando de nós lá do céu, completou Henrique.
Beatriz, que havia escutado tudo, enxugou os olhos discretamente. Seus filhos são muito sábios, Ricardo. São mesmo, concordou Helena. Marina ficaria orgulhosa de ver como eles se amam. Ela está orgulhosa, corrigiu Ricardo. Tenho certeza disso. 2 anos depois, a família havia se estabilizado completamente. Henrique e Miguel estavam na mesma escola, tinham os mesmos amigos, praticavam os mesmos esportes. Era impossível imaginar que um dia haviam estado separados. Ricardo expandiu seus negócios e contratou mais funcionários, conseguindo passar mais tempo em casa com os filhos. Helena se aposentou e se dedicava integralmente aos netos. Beatriz, apesar da idade avançada, estava estável e feliz. A casa, que antes era silenciosa e organizada, agora vivia cheia de risos, brincadeiras e bagunça de criança. Era exatamente como deveria ser. Em uma manhã de sábado, Ricardo estava preparando panquecas quando os meninos desceram correndo. "Papai, posso te contar um segredo?", disse Miguel. "Claro, filho. Eu sempre sonhei com esta família. Mesmo antes de te encontrar, eu sonhava que tinha um pai que me amava e um irmão que brincava comigo. E eu sempre sonhei com você também", disse Henrique. "Eu sabia que tinha um irmão em algum lugar." Ricardo abraçou os 2 filhos. "E eu sempre sonhei em ter uma família completa. Agora todos os nossos sonhos se realizaram." "Para sempre?", perguntou Miguel. "Para sempre", confirmou Ricardo. E realmente foi para sempre. A família que o destino havia separado no nascimento, mas que o amor reuniu anos depois, permaneceu unida através de todas as alegrias e desafios que a vida trouxe. Henrique e Miguel cresceram juntos, formaram-se juntos, casaram-se com poucas semanas de diferença e trouxeram seus próprios filhos para crescer na mesma casa onde haviam sido criados. Ricardo viveu para ver seus netos brincando no mesmo quintal onde seus filhos haviam brincado, e se lembrava todos os dias da tarde em que Henrique apontou para um menino no shopping e disse: "Papai, ele era meu amigo antes de eu nascer." Porque no final, algumas ligações são tão fortes que nem mesmo o tempo, a distância ou as circunstâncias mais difíceis conseguem desfazer. Fim da história. Agora me conte o que achou desta história emocionante de reencontro entre irmãos. Você acredita que o amor entre família consegue superar qualquer obstáculo? Deixe sua opinião nos comentários e conte se você já viveu ou conhece alguma situação parecida. Não esqueça de deixar seu like e, principalmente, se inscrever no canal para não perder outras histórias que tocam o coração.